Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo nós vamos falar aqui alguns mitos e verdades acerca da hidradenite ou hidrosadenite supurativa, uma doença crônica que acomete centenas, milhares de brasileiros que precisam de diagnóstico adequado e de tratamento adequado. Bom, a primeira frase é: hidradenite supurativa é apenas uma infecção de pele. E isso é um grande mito. Então a gente sabe que a hidradenite supurativa ela se manifesta como vários nódulos que saem pus, geralmente nas axilas, na região das virilhas, né, são os locais mais comuns, embaixo da região das mamas, e que muitas pessoas, inclusive muitos médicos, acreditam que se trata apenas de um furúnculo de repetição. E a gente sabe que furúnculos eles são infecções bacterianas causadas por uma bactéria chamada de Staphylococcus aureus. No caso da hidradenite supurativa, ela é uma doença inflamatória. A gente não sabe o motivo ao certo, mas existe uma inflamação constante no corpo do paciente que leva às inflamações das glândulas que estão relacionadas com os pelos, né, com os folículos pilosos. E é por isso que o paciente tem inflamação recorrente e crônica. Então ela não é uma doença infecciosa, ela é uma doença inflamatória. A segunda abordagem é a frase, né? O tabagismo pode agravar a condição. Isso é uma verdade. Então é fundamental que desde o primeiro encontro, né, com o paciente com hidradenite supurativa, a gente questione se o paciente é tabagista. Por quê? Porque a gente sabe que o tabagismo piora e muito um quadro de hidradenite supurativa. Então é importante que a gente tenha essa conversa na nossa consulta, de que é importante que seja interrompido o tabagismo para que a gente consiga ter um êxito terapêutico mais apropriado, tá? Então é fundamental que além do tratamento que a gente vai fazer, que você também pare de fumar, porque o tabagismo piora sim e muito a hidradenite supurativa. Próxima frase: usar antibióticos resolve o problema. Não, isso também é um mito. Como a gente comentou, a hidradenite supurativa não é uma doença infecciosa. Isso quer dizer que não é uma bactéria que está causando aquele problema. Obviamente, e aí você pode estranhar que a gente utiliza alguns antibióticos por algum tempo nos pacientes com hidradenite supurativa. E por que isso? Por dois motivos. O primeiro motivo é que em um determinado momento pode ter uma infecção de pele, porque ali a pele está aberta, está ferida, então pode ter uma infecção. O segundo motivo é que os antibióticos, alguns antibióticos que nós utilizamos na dermatologia, têm uma capacidade anti-inflamatória. Eles têm a capacidade de desinflamar a pele, mais do que um processo antimicrobiano, né? Mais do que um processo de cura de uma bactéria. Então a gente utiliza, por exemplo, tetraciclinas, né? Doxiciclina, utiliza sulfametoxazol com trimetoprim, né? O famoso Bactrim, são antibióticos que acabam sendo utilizados durante o tratamento da hidradenite, pelo menos por alguns curtos intervalos de tempo, né, para fazer com que haja uma redução da inflamação naquele local. Então ele vai dar um alívio nos sintomas do paciente, mas isso é temporário, não vai ser permanente. Então a gente utiliza ele para reduzir mais a inflamação e já associa algum outro medicamento, por exemplo, um imunobiológico, como o adalimumab, né, o famoso Humira, ou às vezes a gente precisa já fazer um procedimento cirúrgico, para remover algum túnel, algum nódulo específico do paciente com hidradenite supurativa, fazer esse tratamento conjunto. Mas o antibiótico, embora ele seja utilizado, ele não resolve o problema. Próximo afirmação é: a dieta pode influenciar os sintomas? E a resposta é sim. A gente sabe que a hidradenite supurativa é uma doença que tem muita relação com o estilo de vida do paciente também. Como assim? A gente sabe que os pacientes que são obesos, né, que estão sobrepeso, mas principalmente os pacientes obesos, acabam sofrendo mais frequentemente com essa doença. Isso não quer dizer que o paciente magro, né, não possa ter, não é a obesidade que causa a hidradenite, mas a obesidade ela piora o quadro de hidradenite. Então, os pacientes obesos tendem a ter uma doença mais grave do que aqueles pacientes que não são obesos. Então, obviamente, a dieta ela vai afetar nesse sentido.
Não que o paciente seja proibido de comer algum tipo de alimento, né? Mas a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, endocrinologista, para que o paciente consiga ter uma alimentação adequada, perdendo peso, que isso vai ser fundamental. A próxima frase é apenas uma questão de higiene. E isso está completamente falso, é um mito. E eu coloco aqui por quê? Porque muitos pacientes acabam trazendo esse questionamento no consultório, falando, doutor, eu tenho uma higiene bastante adequada, eu me limpo, eu passo sabonete neutro, sabonete glicerinado, faço depois uso de desodorante, etc. E eu acabo tendo sempre surtos dessa hidradenite supurativa. Por que isso ocorre? E aí eu digo, não carregue essa culpa, isso não é uma questão de higiene. Como a gente está falando aqui nos nossos vídeos, a hidradenite supurativa ela é uma condição inflamatória da nossa pele, que a gente não sabe porquê, muito profunda, lá das glândulas que estão por dentro junto dos pelos. Então não é uma condição que está aqui de fora para dentro, mas é uma condição que inflama de dentro das glândulas para fora do corpo, e aí ela inflama e aí acaba tendo essa supuração, saída de pus, né, os túneis, fístulas e etc. Então não é questão de má higiene, né, não é fazendo a higiene adequada que essa doença vai desaparecer. Então, obviamente, você precisa ter um bom procedimento higiênico para evitar que tenha novas infecções ali, como podem acontecer, mas isso não é o que vai resolver o seu problema. Então isso é importante que fique claro, a gente precisa desinflamar o seu corpo, né, utilizando imunobiológicos, utilizando medicamentos orais, para que você consiga ter menor inflamação do corpo. Perfeito? Então espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, né, sobre essa doença, coloque nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um forte abraço e até a próxima.